A velha casa de fazenda erguia-se como um esqueleto contra o céu cinzento, um legado esquecido deixado para a família Carvalho por um parente distante que mal conheciam. Para Lucas, Sofia e seus filhos, Mariana e Léo, era para ser um novo começo. Uma fuga da cacofonia da cidade, uma chance de respirar ar puro e reconstruir suas vidas em meio à tranquilidade rústica. Mas a tranquilidade, eles logo descobririam, era apenas uma fina camada sobre um silêncio profundo e inquietante. Foi Léo, com seus 7 anos e uma imaginação que seus pais consideravam tanto uma bênção quanto uma preocupação, quem sentiu primeiro. Papai, ele sussurrou durante a primeira noite, a casa está sussurrando. Lucas bagunçou seu cabelo. São só as tábuas do assoalho se assentando, campeão. Casas velhas fazem barulhos. Mas os barulhos não pararam. Eram sussurros que pareciam deslizar pelas frestas sob as portas, um murmúrio indistinto que cessava no instante em que se tentava focar nele. Correntes de ar gelado surgiam em cômodos sem janelas, extinguindo velas e arrepiando a pele. Mariana, com seus 15 anos e uma aversão adolescente a tudo que não fosse conectado ao Wi-Fi, reclamava do lugar assustador, mas culpava o tédio, não os fantasmas. Sofia tentava manter a paz, atribuindo os sons ao vento e às sombras a truques de luz. Mas no fundo de sua mente, uma semente de inquietação havia sido plantada. As coisas escalaram de sutis para inegáveis. Uma noite, enquanto Sofia arrumava a louça, ela viu um reflexo na janela escura da cozinha. Por uma fração de segundo, não era o seu rosto que a encarava de volta, mas o de uma mulher mais velha, com os mesmos olhos, mas gravados com um pânico e uma tristeza que gelaram seu sangue. Quando ela piscou, a imagem se foi. Ela contou a Lucas que, embora cético, viu o medo genuíno em seus olhos. A experiência dele veio alguns dias depois. Trabalhando até tarde em seu escritório, ele ouviu um som claro e desesperado vindo do gravador de voz que usava para anotações. A voz era rouca, envelhecida, mas inegavelmente sua. Ela dizia uma única palavra, arrastada e cheia de estática: perigo. A gravação, quando ele a rebobinou, não continha nada além de silêncio. O medo não era mais uma suspeita, era um morador não convidado na casa dos Carvalho. A decisão foi unânime. Eles precisavam de provas, uma explicação lógica para a loucura que se infiltrava em suas vidas. Lucas, um engenheiro de software por profissão, comprou um arsenal de tecnologia. Câmeras de visão noturna, microfones de alta sensibilidade, detectores de movimento. Eles transformaram seu novo lar em um laboratório de vigilância paranormal. As primeiras noites foram frustrantes, horas de filmagens estáticas, áudio de rangidos normais da casa. Mariana zombava do projeto de caça-fantasmas de seu pai. Mas então, na quarta noite, eles capturaram algo. Na câmera do corredor do andar de cima, um detector de movimento foi acionado às 3h17 da manhã. Na filmagem granulada, uma figura sombria e alta passou rapidamente pela porta do quarto de Mariana. Não tinha feições, apenas um contorno humano que se movia com uma estranha familiaridade. No mesmo instante, o microfone no corredor captou um som claro, o choro abafado de uma mulher. Reunidos ao redor da tela do laptop, eles sentiram um misto de terror e validação. Isso é real, sussurrou Sofia, agarrando o braço de Lucas. Lucas, no entanto, estava focado. Ele importou os arquivos para seu software de edição, determinado a desvendar o mistério. Vamos limpar isso, ver o que realmente temos. Ele trabalhou por horas, aplicando filtros, isolando frequências de áudio, desacelerando o vídeo quadro a quadro. A família observava em um silêncio tenso. Primeiro, ele limpou o áudio. O choro abafado tornou-se mais claro. Não era um som genérico, tinha um timbre específico, um ritmo de angústia que fez o coração de Sofia parar. Espera, disse ela, com a voz trêmula. Toque de novo. Lucas tocou, e de novo. As lágrimas escorreram pelo rosto de Sofia quando ela reconheceu a cadência de sua própria dor, um som que ela só fazia quando estava completamente quebrada. Era ela, mas não era. Era o som de um sofrimento que ela ainda não havia experimentado. Então, Lucas se voltou para o vídeo. Ele desacelerou a passagem da figura sombria. O contorno era indistinto, mas a maneira como se movia, o jeito que o peso era transferido de um pé para o outro, a ligeira inclinação dos ombros. Meu Deus, ofegou Mariana, apontando para a tela.
Essa é a minha caminhada, é assim que eu ando quando estou chateada. O terror na sala se transformou em uma confusão doentia. Como isso era possível? Eram truques da mente, coincidências bizarras? A resposta final veio de um reflexo. Em um dos quadros, quando a figura passou por um antigo espelho pendurado na parede, sua imagem foi brevemente capturada. Lucas deu zoom, a imagem se pixelizando. Ele aplicou um algoritmo de aprimoramento, a imagem tornando-se mais nítida. O rosto no espelho não era o de um espírito antigo ou de um demônio. Era o rosto de Lucas, mais velho, com o cabelo grisalho nas têmporas e rugas profundas de desespero gravadas ao redor dos olhos. Seus lábios estavam abertos em um grito silencioso. Eles não estavam sendo assombrados por estranhos, estavam sendo assombrados por si mesmos. O futuro deles estava sangrando para o presente. As aparições não eram ameaças, eram avisos desesperados de suas versões futuras, presas em algum tipo de eco trágico. O sussurro, disse Léo de repente, sua pequena voz cortando o silêncio espesso. Ele continua dizendo a mesma coisa. O chão está errado. Todos se viraram para ele. Lucas se lembrou da palavra que ouvira em seu gravador, perigo. Sofia se lembrou do pânico no rosto de seu reflexo. A mensagem era clara, saiam. Correndo para o porão, seguindo o olhar assustado de Léo para um canto escuro, Lucas arrancou um tapete velho. Embaixo havia uma tábua de assoalho solta. Usando um pé de cabra, ele a forçou a abrir. O cheiro de mofo e ozônio subiu. Dentro do buraco havia uma pequena caixa de metal. Com as mãos trêmulas, Sofia a abriu. Dentro havia um relógio de pulso quebrado, idêntico ao de Lucas, com os ponteiros parados às 3h17. Havia também uma fotografia queimada da família deles, sorrindo, tirada na varanda da frente, uma foto que eles ainda não haviam tirado. E por baixo de tudo, um caderno. A caligrafia era inconfundivelmente de Sofia. As páginas estavam cheias de anotações frenéticas, datadas de 5 anos no futuro. Ela descrevia não um fantasma, mas uma anomalia temporal centrada na fundação da casa. Uma falha geológica instável abaixo deles, que distorcia o tempo, especialmente sob estresse. A última entrada era quase ilegível, manchada de lágrimas. O colapso é hoje à noite, 3h17. A fundação cedeu, estamos presos. Lucas, as crianças, não consigo alcançá-los. O tempo continua se repetindo. Se alguém encontrar isso, se nós encontrarmos isso, por favor, corram, não cometam nosso erro. Corram. Naquele momento, um tremor profundo sacudiu a casa vindo das profundezas da terra. Um som de rachadura ecoou das paredes. O aviso não era sobre um evento no futuro distante, era agora. Peguem os casacos, gritou Lucas, agora, para o carro. Eles não pararam para pegar nada. Correram pela casa que parecia uma tumba, as paredes gemendo ao redor deles. Ao saírem pela porta da frente e correrem pelo gramado, a terra tremeu violentamente. Com um rugido ensurdecedor, a parte de trás da casa desabou sobre si mesma, a fundação cedendo exatamente como o diário havia previsto, arrastando a estrutura para um abismo de poeira e destroços. Em segurança na estrada, ofegantes e tremulosos, olharam para trás para a ruína de seu novo começo. Eles haviam escapado, mas o conhecimento do que haviam deixado para trás era assustador. Eles não foram assombrados por fantasmas, foram assombrados pela dor de seu próprio futuro. Um futuro que, por um triz, eles haviam conseguido reescrever.